Shalom, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Queremos vos dar bem boas-vindas ao nosso culto de domingo. Desejar a você uma manhã, um dia, uma tarde, uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Estaremos aqui hoje para trazer a palavra de Deus para a sua vida, aleluia. Deus quer ter intimidade consigo. Deus tem um propósito para a sua vida e Deus quer que você o conheça. Mas antes de tudo e mais nada, vamos fazer uma breve oração, aleluia, e depois vamos, aleluia, ouvir a palavra do Senhor. Abra o seu coração, feche os seus olhos, aleluia. Abba, Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença, te dando glórias, Senhor, te exaltando, glorificando o Teu nome. Pai da glória, Pai do amor, nós estamos aqui na Tua presença para te dizer que Tu és Deus e não há outro igual a Ti. Tu és santo, bendito e poderoso. Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus, aleluia, nós queremos nesta hora, Senhor, aleluia, expulsar e amarrar, Senhor, todo o espírito do valente, do homem forte, aleluia, sobre este lugar e sobre quaisquer lugares onde, Senhor, neste momento estão ouvindo a Tua palavra. Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus, aleluia, nós repreendemos, Senhor, toda ação de Satanás, toda sabotagem, todo espírito que fala nas nossas mentes, Pai, em nome de Jesus. Pai, queremos nesta manhã, nesta tarde, Senhor, nesta noite, independentemente de onde quer que nos vejam, Senhor, poder, Senhor, abrir a Tua palavra, Senhor, o desvendar os Teus mistérios, Pai, para que os Teus filhos, para que aqueles que Tu, Senhor, os escolheste e predestinaste desde a fundação do mundo, Senhor, aleluia, possam, Senhor, Te conhecer e possam poder Te seguir, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos com ações de graças. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, quero desejar a todos que estão agora, vendo agora o nosso culto, muito boa tarde, bom dia, boa noite, de onde quer que nos esteja a ver. Bem-vindo ao nosso culto. E abra o seu coração para ter um encontro com Deus, para conhecer a Deus e para ser transformado. Hoje é o dia da transformação. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia. Eu queria começar hoje lendo o livro de João, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 3. E queremos falar hoje a voz do bom pastor. A voz do bom pastor. Aleluia. A voz do bom pastor. Glória a Deus. A voz do bom pastor. O bom pastor tem uma voz e nós queremos ouvir a voz do bom pastor. Aleluia. Muitos de nós talvez já ouvimos esta voz. Muitos de nós talvez não conhecemos esta voz, mas a palavra de Deus nos diz que o bom pastor, ele fala com as suas ovelhas e as suas ovelhas o ouvem. Vamos à leitura da palavra para podermos iniciar com esta mensagem. Aleluia. João capítulo 10, e passo a ler o versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Aleluia. A palavra de Deus diz aqui que
bom pastor. Aleluia. O bom pastor. Esse as ovelhas o ouvem. O pastor, as ovelhas o ouvem. Aleluia. Glórias a Deus. Outra passagem que eu quero ler, e já li alguns dias, mas num outro contexto, mas que também se relaciona com este, está no livro de 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. E passo a ler e diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em algumas versões diz que o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E eu queria começar em falar aqui de apostasia, né? Apostasia, eu já creio que já deve ter definido esta palavra anteriormente. A definição de apostasia é desviar para longe, porque a palavra apo é longe, estasia é fora, né? É desviar, é afastar. Então, é afastar para longe da fé. Muitos se afastaram para longe da fé. A palavra de Deus diz aqui que nos últimos dias muitos se desviaram da fé. E por se desviarem da fé, se desviaram por quê? Porque começaram a ouvir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não me vou centrar, nem me vou focar na questão da pandemia, não me vou focar na questão daquilo que está se falando em torno de vacinas, de curas e etc. Não me vou focar na pandemia, na Covid-19, nem no coisa. O que eu quero aqui falar é explicar aqui para podermos entender. A palavra de Deus diz que nos últimos dias alguns dos que estão no corpo de Cristo vão abandonar a fé, vão se desviar para longe da fé. Atenção, que a fé que estou falando aqui, preste bem atenção. Assim que você está me vendo e ouvindo a minha voz, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. A fé que eu estou a falar não é a fé de acreditar que algo de bom vai acontecer. Não. A fé que eu estou a falar não é a fé de você orar por um determinado assunto e obter resposta positiva desse assunto e se materializar na sua vida. Não estou a falar desta fé. A fé que eu estou a falar não é a fé de que eu vou ter um carro, eu vou ter dinheiro, eu vou ter bens. Não. Eu vou ser curado, eu vou ser liberto, eu vou ser isto. Não. Nós estamos a falar na fé, que é na convicção, na crença, no credo de seguirmos a palavra de Deus, de seguirmos o evangelho do reino,
Aleluia. A fé que eu estou a falar, é a fé de se manter na palavra, naquilo que cinge a palavra. A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. A fé que eu estou a falar não é a fé que move montanhas, mas é a fé que te mantém firme e fiel a Deus, independentemente se a resposta da tua oração for negativa ou se tudo estiver parado, nada estiver andando. Aleluia. A fé que eu estou falando é que não importa o que esteja a acontecer à tua volta, você não está a deixar a Deus. Aleluia. O que eu quero dizer aqui com muitos abandonarão esta fé que eu acabei de definir aqui? O que eu estou querendo dizer é algo extremamente simples. Nos últimos dias, muitos abandonarão a fé. Muitos se desviarão para longe da fé. Quando se desviarem para longe da fé, é porque eles começaram a ouvir uma voz que não é a voz do bom pastor. E eu quero que você entenda, Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. E ele diz, por que ele é o bom pastor? Porque ele entra pela porta. E ele diz, aleluia, que a esse as ovelhas o ouvem. As ovelhas conhecem a minha voz, a voz do bom pastor. As ovelhas conhecem a voz daquele que está-lhes a chamar. As ovelhas conhecem a voz, seguem a voz. Aleluia. O que está acontecendo muitas das vezes agora, por que muitos ou alguns estão se desviando da fé, estão se afastando da fé? É porque eles já não estão a ouvir a voz do bom pastor. Jesus está dizendo que no meio do aprisco, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem, conhecem a minha voz. Elas sabem quem sou eu. Aleluia. Mas no meio das ovelhas, as que estão se a desviar da voz do bom pastor, estão ouvindo o ladrão, estão ouvindo espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Aleluia. A palavra de Deus não diz que estes estão a sair do corpo de Cristo para longe. Diz que no meio do corpo de Cristo, estando entre nós, tendo comunhão conosco, sendo professores da escola dominical, sendo assistentes do culto, sendo equipa de louvor, sendo intercessores, sendo evangelistas, sendo pastores, sendo conselheiros, sendo obreiros, sendo membros
falam como nós, estão no meio de nós, mas seguem doutrinas de demônios. Muitos até estão ordenados com unção, imposição de mãos, mas seguem a doutrina de demônios. Seguem a doutrina de demônios. Aleluia. Estão seguindo doutrina de demônios. Aleluia. Doutrina de demônios. Espíritos enganadores. Aleluia. No meio de todas as ovelhas, no meio do rebanho, há quem já não está a ouvir a voz do bom pastor. Há quem não conhece a voz do bom pastor. Há quem nunca ouviu, nunca conheceu a voz do bom pastor. Igreja, a voz do bom pastor. Você tem que ouvir a voz do bom pastor. Você tem que conhecer a voz do bom pastor. Aleluia. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir o som da minha voz. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato a porta. Não estou falando, estou batendo. Pá, 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 pá. 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 Esta batida identifica-me. Certa vez fui ter com o meu irmão, onde ele trabalha, e ao bater a porta, a pessoa que estava com ele disse o seguinte: essa batida de porta, só 2 pessoas batem assim a porta, e eu já tive a oportunidade de ver isso. Se não és tu, é o teu pai. E eu fiquei assim: vocês têm a mesma batida de porta. E é engraçado que quando era jovem e era adolescente, criança, adolescente, eu e os meus irmãos conseguíamos identificar como meu pai subia as escadas do prédio. Isto quando não havia elevador. Como meu pai batia a porta ou tocava a campainha, nós sabíamos que este é o meu pai. Este é o pai. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a maneira como eu bato a porta me identifica. A maneira como eu bato a porta me identifica. Há uma identidade que não precisa a pessoa falar. Você sabe que este é o som de fulano. Aleluia. Este é o som de fulano. Uma outra coisa muito engraçada, e eu quero lhe mostrar em Gênesis capítulo 3. Há dias estive falando com
um amigo meu, profeta Fernão Júnior, e estávamos falando de Gênesis 3, que há uma profundidade de revelação em Gênesis 3 que muitos de nós não entendemos, ou muitos de nós não mergulhamos para poder entender. E ele disse que não. O livro de Gênesis em si é uma revelação tremenda. Aleluia. Gênesis 3, verso 8, diz assim a palavra do Senhor, e eu passo a ler. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Aleluia. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que eles conheciam o som da presença de Deus. Eles ouviram o som da presença de Deus, que passeava pelo jardim, que andava pelo jardim. Mas quero começar o link disto. Com 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 1. O homem e a sua mulher foram criados e colocados no jardim para administrar. Ok? O jardim. Para lavrar, cuidar do jardim. O homem foi posto no jardim. O jardim tinha o nome de Éden. Éden, um dos seus significados também significa presença de Deus. Eles estavam na presença de Deus. Estando na presença de Deus, Deus falou com eles. Falou várias coisas para eles. Não é bom que você esteja sozinho. Toma aqui a mulher. Cresçam-se, frutifiquem, multipliquem-se e encham a terra. Esta é a voz do bom pastor. E o bom pastor ainda diz: comam de todas as árvores, de todos os frutos das árvores que estão no jardim. Então somente não comam a árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia de que dela comerem, vocês certamente morrerão. O bom pastor está dizendo: eu provi alimentação para você, alimentação saudável, alimentação que fortifica o teu corpo, dá nutrientes, proteínas, energia para o teu corpo. Não só para o teu corpo, mas também para a tua alma. Aleluia. Não só para o teu corpo, mas para a tua alma. Aleluia. Glória a Deus. Pensa comigo agora. Pensa comigo agora. O bom pastor falou com as suas ovelhas, mas veio alguém que não veio pela porta. E começou a chamar. Oh, 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 oh.
Ba, 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 ba. As ovelhas não conheciam aquela voz, mas tentaram ouvir o que aquela voz estava a dizer. Para onde quer nos levar esta voz? O resultado, se desviaram da presença de Deus, na presença de Deus. Na presença de Deus, se desviaram, fugiram, se afastaram da presença de Deus. Estavam na igreja, estavam no corpo de Cristo, mas se afastaram de Cristo. Apóstolo, como isto é possível? Como é possível alguém estar em Cristo e se afastar de Cristo? Simples. Simples. Adão pecou, permaneceu na presença de Deus, mas fugia da presença de Deus. A Bíblia fala que quando eles ouviram, eles começaram a fugir, a se desviar. Aleluia. Desviar da fé. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Muitos estão no corpo de Cristo, mas já não são de Cristo. Se desviaram da fé de Cristo. Saíram do ensinamento de Cristo. Muitos. O que a Bíblia está a dizer? Nos últimos dias, muitos deixarão de ouvir o bom pastor. Ouvirão o ladrão, o assaltante, o enganador. E por causa disso, vão se desviar da fé. Perceba, assim como você está me ouvindo, perceba, por favor. Na presença de Deus, o homem e a mulher deram ouvidos a um espírito enganador. A um espírito enganador. O que está a acontecer nos últimos dias? Milhares de pessoas, milhões de pessoas no corpo de Cristo se desviaram para longe da fé, porque ouviram espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Aleluia. Quer um sinal? Como é que nós estamos ouvindo espíritos enganadores? Eu digo, repito e não me canso de falar. Eu digo, repito e não me canso de falar. Eu digo, repito e não me canso de falar. A igreja não deve repetir o que o mundo diz. A igreja deve dizer ao mundo o que fazer. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mundo diz à igreja, tudo tem que fechar, inclusivamente vocês, porque vão se contaminar aí dentro do vosso local de culto, nos vossos templos, nas vossas células, nas vossas congregações. E nós repetimos o que o mundo diz. São pastores falando, são bispos, são profetas, são apóstolos, repetindo nitidamente o que os espíritos enganadores dizem. A igreja é um bem essencial para a sociedade, para as nações. No meio de tanta desgraça, as pessoas procuram por esperança, algo que lhes dê esperança, algo que as mantenha firme, algo que as dê motivo para levantar. Um pastor não é palestrante motivacional, mas tem que dar motivação a quem está ouvindo. E esta motivação vem da palavra de Deus. Pode fechar tudo menos a igreja. Não sei como pastores tiveram coragem, homens de Deus, apóstolos, pessoas que se dizem profetas, de vir a público saudar a medida de encerramento dos locais do culto. Politicagem, meu povo. Não houve contaminação em nenhuma igreja, afirmo eu. E peço que me provem. Pessoas que digam que eu fui contaminado dentro da igreja. Pastor estava com Covid, irmão fulano estava com Covid. Fomos à igreja e fomos contaminados lá. Há distanciamento dentro da igreja. A higienização, lavagem e desinfecção de mãos. A desinfecção dos próprios locais do culto, com espaçamento de uma hora e meia para cada culto. Há quem prefere fazer um culto de manhã e outro culto à noite ou à tarde, para dar espaço de se lavar e desinfetar todo o local de culto, todo o templo. Não me venham dizer a mim essa balela, desculpa a expressão, essa conversa para boi dormir. Nos últimos dias, inclusivamente pastores, apóstolos, profetas, bispos, evangelistas, líderes das igrejas desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Gente que já não está a ouvir a voz do bom pastor. Não estou contra ninguém aqui. Eu estou falando uma verdade. Porque muitos podem perguntar, mas como estamos dando ouvido? Dentro das nossas congregações. A mensagem pregada nas nossas congregações. Fecha os teus olhos. É tempo de você se sintonizar. Sintonizar a voz do bom pastor.
É tempo de você procurar a voz do bom pastor. Procure a voz do bom pastor. Labra cheque rebosa, labra ques. Abba Pai, aleluia. Oh, labra xerebosa, calabra que rebosa. Muitos de nós já não estamos ouvindo a tua voz. Alguns nunca ouviram a tua voz. Alguns ouviram, mas não conhecem a tua voz. Abba Pai, muitos de nós conhecemos a tua voz. Mas há tanto barulho à nossa volta. Tantas vozes que se levantam. Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus, silenciamos e emudecemos todo espírito enganador, trazendo doutrinas de demônios. Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus, haja filtro nos nossos ouvidos. Pai, que haja conhecimento pleno do som da tua voz. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, atrai aqueles que saíram da fé. Busque-os de volta. Atrai para o teu altar os que se desviaram da fé, os que se apostataram, dando ouvido, aleluia, a doutrinas de demônios. Daqueles que ainda têm chance, Senhor, de poder retornar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, te dando toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Você talvez ouviu esta pregação, tem acompanhado, e você quer decidir dar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você não está dando a vida, entregando a sua vida a um ministério, uma igreja, uma denominação. Não. Eu não procuro isso. Não que eu não queira membros na minha congregação, ou na congregação em que Deus me pôs como líder. Não. Não procuro isso. Eu procuro povoar. Procuro povoar o reino dos céus. Se você quer tomar esta decisão, quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, feche os teus olhos, abra o seu coração e repita comigo esta simples oração. Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra. Eu creio na tua palavra. E creio que Jesus é o teu Filho unigênito. Perdoa os meus pecados, porque eu aceito ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Guia-me com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Você é uma nova criatura. A velha maneira de pensar já passou. Você precisa pensar com uma nova forma. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido do Espírito é do Espírito. Mas você precisa saber como é viver no Espírito, como é ser Espírito. No rodapé está o nosso contacto telefônico, WhatsApp, e-mail. Assista aos nossos vídeos na página do Facebook, no canal da YouTube.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, seja com todos vós. Tenha uma semana abençoada, semana de respostas para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.